Deus é bom. Amém. Tudo o que Ele faz é bom. Na leitura agora de Salmo 100, o irmão leu, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Depois de criar tudo no universo, Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Gênesis 1, versículo 31. E o que essa bondade de Deus nos leva a desejar? Salmo 119, versículo 68, responde: Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Os mandamentos de Deus. Vendo a bondade de Deus na criação, e percebendo nós que cada folha do livro da nossa vida é marcada pela bondade de Deus, nós queremos fazer a vontade do Pai. Dessa forma, Paulo disse em Romanos 2, versículo 4, que a bondade de Deus deve nos levar ao arrependimento. O arrependimento sendo o abandono do nosso próprio caminho, da nossa preferência, da nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. Então nós queremos a bondade da nossa vida para obedecer ao Senhor. Agora devemos fixar na nossa mente que a bondade de Deus não significa e não tem nada a ver com a permissividade. Que Deus deixa a gente fazer de tudo. Sua bondade até se encontra nos mandamentos do Senhor. Em Romanos 7, versículo 12, Paulo disse que o mandamento de Deus é santo, justo e bom. João disse em 1 João, capítulo 5, versículo 3, que os seus mandamentos não são pesados ou penosos, dependendo da versão. Isso significa, como diz a nova tradução na linguagem de hoje, que seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Não são difíceis de entender, nem difíceis de obedecer. E vamos colocar dentro desses mandamentos, que não são difíceis nem de compreender, nem de obedecer, o mandamento de Deus sobre o casamento e sobre o divórcio, para aquele que deseja agradar a Deus, para aquele que quer fazer em tudo a vontade do Senhor. Pediram-me essa manhã falar a respeito do divórcio. Nós vamos chegar lá, mas hoje de manhã, agora durante a mensagem, precisamos ver alguns pontos preliminares. Temos que ter uma outra conversa para chegar a respeito do divórcio. E Deus permitindo, durante a aula, vamos falar sobre o modelo de Deus para o casamento e o modelo de Deus para o divórcio. O plano de salvação de Deus alcança muitas pessoas em muitas nações. Talvez ficamos às vezes um pouco alheios, sem saber de tudo o que acontece no mundo. Mas muita gente está vivendo na graça de Deus, está vivendo conforme a sua vontade. E essa vontade de Deus traz grandes bênçãos, sabemos disso. E também traz oportunidades maravilhosas. E quando há problemas no casamento, e quando se levanta a questão do divórcio, também é uma grande oportunidade de provar a bondade de Deus e de demonstrar a nossa fidelidade à aliança que Deus nos deu e a nossa fidelidade ao compromisso que nós assumimos na aliança do casamento. Então, o primeiro ponto preliminar. Antes de falar de outras coisas, vamos ver esses pontos. Número 1. O ensinamento de Jesus é claro.
é simples. Inclusive sobre o divórcio. Pode não acreditar, mas é. Agora, quem procura justificar o pecado, pensa que a verdade seja difícil de entender ou de aceitar, uma coisa muito dura, porque está descartando a compreensão e o entendimento das Escrituras. Muitas vezes, quem nos procura com dúvidas quanto ao casamento e ao divórcio, não está procurando respostas. Como também não procuraram os fariseus que chegaram a Jesus com uma pergunta sobre o divórcio. Mas sim, muitas vezes, nem sempre, mas às vezes as pessoas estão procurando um meio de se esquivar do ensinamento a respeito. Agora, o ensinamento é simples. Em Mateus capítulo 19, os discípulos entenderam. Agora, lembrar, o ensinamento de Jesus é simples e claro. Tem um versículo aí no Antigo Testamento, que eu gosto na nova tradução, na linguagem de hoje, que Deus criou as coisas simples, mas o homem bagunçou tudo. Então, vamos não bagunçar o ensinamento das Escrituras a respeito de todo o seu plano, inclusive sobre o casamento e o divórcio. Número 2. Devemos decidir que queremos e que vamos fazer a vontade de Deus acima da nossa própria. Esta foi a prioridade de Jesus, foi isso que ele fez. Antes da sua traição, ele orou assim, completando toda uma vida de submissão à vontade do Pai. E ele falou, no jardim de Getsêmani, antes da sua traição, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, este sendo o sofrimento e a morte na cruz. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa oração deve ser a nossa, todos os dias da nossa vida, em todas as situações em que nós nos encontramos. Mas muitas vezes nós nem sabemos qual é a vontade do Senhor, porque nós não lemos a Bíblia suficientemente, examinando as Escrituras para ver qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não pode haver uma vontade de Deus ao nosso entender que contradiz as Escrituras. Na hora em que nós começamos a falar, mas eu acho, já é problema, mas eu acho que Deus quer. Gente, nós não sabemos de nada sobre a mente de Deus, além do que está escrito aqui. Então, número 2, vamos decidir fazer toda a vontade de Deus em todas as áreas. Número 3, o terceiro ponto preliminar é que a misericórdia de Deus, que é tão grande, tão imensa, tão graciosa, não deve desconsiderar a verdade. 1 Coríntios 13, versículo 6, Paulo diz que o amor se regozija, se alegra com a verdade. Não há contradição, não há conflito entre o amor de Deus e a misericórdia de Deus e a verdade de Deus. Porque Jesus disse em João capítulo 8, versículo 30 e 31, o que é que nos liberta dos nossos pecados é a verdade. Agora nós pensamos sobre a verdade aí com aquela frase, a verdade nua e crua. Para nós, a verdade é coisa que você tem que colocar uma cobertura assim de doce. Mas mesmo que ela nos pareça dura, a gente deve reconhecer que o Senhor revela a verdade, revela o Evangelho, revela a sua vontade como o único meio de nossa salvação e de nossa alegria no presente. Então a misericórdia não se opõe à verdade do mandamento de Deus. Pelo contrário, nós entramos na sua misericórdia
por meio da obediência aos seus mandamentos. No seu primeiro capítulo, versículo 5, Neemias. Lembra ele que construiu os muros de Jerusalém? Ele reconheceu o Senhor Deus como sendo fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. A misericórdia vem a quem obedece ao mandamento de Deus. Então, misericórdia não se contraria, não contradiz, não está em conflito com a verdade. Número 4. Todo mandamento do Senhor, todo mandamento, é para o nosso bem. Deus nos quer bem. Lembra? Deus é bom. Tudo que Ele faz é bom. Todo mandamento dEle é bom. E Deus quer o nosso bem. Salmo 119, versículo 7, fala que os mandamentos do Senhor, a lei de Deus, é motivo de gratidão e louvor. Nós pensamos sobre a velha lei, a antiga aliança, como sendo coisa pesada e difícil. E quando nós lemos Gálatas e Romanos, nós entendemos que quem tenta usar ou tentava usar a lei de Moisés como meio de provar a própria bondade, sim, isso é impossível de fazer. Mas olha como o autor do Salmo 119, do Salmo 19, fala a respeito da lei de Deus e o seu mandamento. Para eles, são coisas maravilhosas. E mesmo no Novo Testamento, nós pensamos, a lei velha era aquela coisa pesada do mandamento de Deus, da dureza de Deus, do juízo de Deus, e o Evangelho é amor e misericórdia. É assim, aquela maravilha que Deus não cobra nada. Grande engano. Em João 12, versículo 50, o próprio Jesus refletiu justamente aquela atitude no Antigo Testamento a respeito do mandamento de Deus, quando ele disse assim: o seu mandamento, o mandamento de Deus, é vida eterna. Olha como o mandamento de Deus é bom. Olha como a obediência ao Senhor nos coloca dentro da vida eterna. Então, quem ignora, quem modifica, quem desrespeita os mandamentos de Deus, faz para o seu próprio juízo e condenação. Na leitura que Valdir fez, 1 Coríntios capítulo 11, nós devemos comer a ceia do Senhor de acordo com o mandamento de Jesus, como Ele estabeleceu, porque quem come sem discernir o corpo, sem entender como nós devemos fazer, come como? Para a sua própria condenação. O Senhor nos tem dado mandamento quanto ao casamento, quanto ao divórcio. E é um mandamento que não pode ser rejeitado. Então, número 4. Todo mandamento do Senhor é para o nosso bem. Então, vamos não questionar em momento algum, mesmo que pareça dura, a sua bondade. Número 5. Temos 10 pontos aqui, e nós vamos correndo. Você vai acompanhando, e nós vamos terminar ainda essa manhã. Número 5. O quinto ponto preliminar. Quando alguém tem dúvida quanto à vontade de Deus, melhor não arriscar. Quem está disposto a perder a eternidade por um tempo curto de prazer? Mesmo que é permitido, para aquele que não tem fé, é pecado. Romanos 14, versículo 23, Paulo escreveu, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Naquele momento foi comer carne oferecida aos ídolos. O ídolo não é nada, pode comer, mas se você duvidar, se você questionar, se você tiver assim, não tiver certeza, aí, não coma.
porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Como é que nós vamos ter fé? Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, pelo ouvir e por ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então, vamos ter fé, vamos saber como agir se nós agimos baseados na palavra do Senhor. Quanto mais isso vale, além de comer assim uma coisa que meio duvidosa, quanto mais isso vale na área de moralidade, na área assim de viver na santidade de Deus. Então, número 5, na dúvida, não arrisque. Número 6, o sexto ponto preliminar. Quem vive procurando ser feliz, nunca será. O divórcio muitas vezes ocorre porque se procura felicidade acima da fidelidade. Eu quero assim me esconder. Quando eu ouço alguém falar uma palavra assim, mas Deus quer que eu seja feliz. Me permita aí essa expressão. Deus não quer que você seja feliz, Deus quer que você seja fiel. E nessa fidelidade, e nesse compromisso, e nessa busca do reino de Deus e a sua justiça, acima de todas as outras coisas aí, em primeiro lugar, nessa busca, nesse compromisso, você vai encontrar a sua alegria. Mas vamos não colocar o carro na frente dos bois. Então, precisamos deixar essa busca frenética e vã da felicidade. Sabe por quê? Porque a procura da felicidade é uma manifestação do egoísmo. É isso que eu quero, é isso que eu acho que eu preciso e eu vou atrás. Tal pessoa pensa que a felicidade é um direito seu. E naqueles momentos em que Jesus chorou, e chorou assim profundamente, em que ele suou, e o seu suor como se fosse assim, gotas de sangue. E ele sofreu, não somente na cruz, mas durante toda a vida dele, vendo a dureza do coração das pessoas, vendo assim a rejeição das pessoas pela vontade de Deus. Jesus não procurou a sua felicidade pessoal. Ele morreu. E ele nos chama a morrer junto com ele, para nós mesmos, para viver para ele, sofrer por ele, e por ele suportar as dificuldades e as dores deste mundo. Foram feitas pesquisas seculares, que não tinham nada a ver com a área de religião, que mostram que na grande maioria dos casos, a pessoa que está feliz no casamento não será feliz quando se casa novamente. Número 7. Além de falar sobre a felicidade, número 7. Nem toda mudança que se procura na vida traz o resultado esperado. Você não sabe se uma mudança nas suas circunstâncias vão te trazer o que você espera. Quem é cristão não deve procurar mudar a sua situação de vida. O apóstolo Paulo falou isso em 1 Coríntios 7, versículo 17. E vamos chegar nisso aí mais tarde, falando sobre o casamento. Ele falou, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. O desejo de mudar a nossa situação, as nossas circunstâncias, significa que a pessoa não está buscando a alegria que vem por meio da habitação do Espírito Santo no seu coração. Número 8. O oitavo ponto preliminar. Todos nós estamos fugindo do estresse.
Todo mundo hoje em dia fala como estamos assim vivendo uma vida estressada. Você sabe que o divórcio provoca o mesmo nível de estresse do que a perda de um cônjuge? Não existe um divórcio feliz. O efeito que o divórcio tem também nos filhos é sempre devastador. Eles ficam traumatizados pelo resto da sua vida. Quem casa com pais divorciados tem um índice muito, muito mais alto de se divorciar também. Queremos infligir tal trauma em nossos filhos. O preço que se paga em termos espirituais, emocionais e psicológicos é alto demais. O irmão falou assim: quando os homens alteram os propósitos de Deus, quando não vivemos de acordo com a sua vontade, os resultados são catastróficos. Talvez não seja à toa que em Mateus 19 nós conhecemos bem aquele trecho em que Jesus ensinou como nós devemos encarar o divórcio e a indissolubilidade do casamento. Logo em seguida, versículos 13 a 15, Jesus abençoa as crianças. E quem vive o casamento abençoado por Deus, quem rejeita para seu relacionamento o divórcio, está seguindo Jesus em dar bênção às crianças. Número 9. O amor. Esse ano, para mim, pessoalmente, eu estou enfatizando, como eu faço todo ano, eu enfatizo alguma coisa assim no meu ministério, no meu trabalho, no meu ensino, alguma qualidade bíblica. E esse ano, para mim, é o ano do amor. Eu acho que vai extrapolar o ano de 2017 para ser assim uma qualidade mais profunda ainda no meu trabalho, na minha vida. Mas quem procura divórcio, muitas e muitas vezes, ainda não aprendeu o significado do amor. O amor necessário para o casamento não é a paixão, nem a atração física. Eu não amo mais assim o meu cônjuge, a minha esposa. Quer dizer, você não sente a emoção que você sentia no início. Isso não é o amor que Deus quer que você tenha no seu relacionamento conjugal. É o amor de Deus, que é uma decisão, que é uma busca do bem pelo outro. O amor de Deus que deve ser imitado. Aquele versículo em Mateus capítulo 5, versículo 48, onde ele diz: seja perfeito como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Ele não está falando de você estar sem pecado, e não é nenhum ideal inatingível. Ele está falando do amor de Deus. Nosso amor deve ser tão abrangente, tão profundo, como é o amor de Deus. O amor de Deus tem que ser nosso, inclusive no casamento. Como é o amor de Deus? É sacrificial, é santificador, e é um amor que também é um amor próprio. Vamos amar ao nosso cônjuge como nós amamos a nós mesmos. Efésios capítulo 5, é isso que Paulo está dizendo. Paulo até compara o relacionamento entre marido e esposa ao relacionamento que Cristo tem com a igreja. Nós pensamos que ele estava falando lá sobre o casamento. Paulo diz, na verdade eu estou falando de Cristo e a igreja. Esse é o assunto. E esse assunto, esse amor de Deus, infunde o relacionamento conjugal com esse amor que não larga, com esse amor que busca o bem do outro, esse amor que sacrifica para o bem do outro. E número 10. Além de falar sobre o amor, o 10º ponto preliminar para o casamento. E sim, para o divórcio.
e sim para o recasamento. Existe um modelo, um padrão, da mesma forma que existe para a igreja, para chegar até a salvação. De fato, tudo está relacionado, como mencionamos em Efésios capítulo 5. Aquela graça que nos traz a salvação, diz Tito, é aquela mesma graça que nos ensina a viver de um modo santo e piedoso. E essa santidade e piedade aí se encontra também em nossos relacionamentos conjugais. Está aí. 10 pontos preliminares. Nós não podíamos falar sobre o divórcio sem tocar nesses pontos. Porque nós nos apressamos muitas vezes em falar quando e como e quais as condições e qual é a exceção. Eu vou te falar, irmãos, aí na Irmandade há uma obsessão com a exceção. E essa obsessão vai nos levar e conduzir à condenação perante a Deus. Porque se nós estamos procurando um escapatório, nós vamos ficar presos ao pecado e vamos ser condenados no último dia. Deus permitindo, na aula, nós vamos falar sobre o modelo de Deus, esse modelo, para o casamento. Porque para entendermos aí o que é o divórcio, temos que entender o que é exatamente o casamento. E logo em seguida vamos tratar do modelo de Deus para o divórcio. Que Ele nos abençoe todos. Amém. Durante a mensagem essa manhã eu estava com pressa, porque com 10 pontos por um sermão é muita coisa. Então, às vezes eu estava até assim, atropelando nas palavras, né, para poder terminar, mas eu espero que essa pressa minha não atrapalhou você, né, para apreciar esses pontos preliminares tão importantes, porque não dá para a gente começar a falar somente assim de imediato sobre o divórcio. Precisamos falar muito sobre atitudes e posturas e compromissos que nós devemos ter como povo de Deus. Valdir falou que essa aula é para todos, e de fato é. Eu li essa semana, durante meus estudos, que alguém falou assim, é melhor se divorciar antes do casamento. Agora, obviamente, assim, né, a própria definição do divórcio está sendo assim, meio torcido, né, aqui. Mas, de fato, antes de assumirmos o compromisso, nós devemos avaliar muito bem. Então, para os jovens aí, é um alerta isso. Como eu mencionei antes, para entendermos o que é, de fato, o divórcio, temos que entender o que é o casamento. Então, queremos olhar 2 passagens aqui, começando em Mateus capítulo 19. Nosso tempo é muito limitado para um assunto tão vasto assim. Mas, Deus permitindo, vamos dar uns toques que vão nos ajudar a entender o conceito, a verdade sobre o casamento e assim apreciar dentro desse contexto o significado do próprio divórcio. A gente vai até que horas aqui? Até às 11h30. Ok, então temos uns 43 minutos por aí. Mateus capítulo 19. É comum as pessoas pensarem em continuar no casamento até chegarem à conclusão que não dá mais. Então, às vezes, as pessoas até já se casam, já na cerimônia de casamento, pensando assim, se não der certo, eu pulo fora. Então, as pessoas estão assim, contradizendo os próprios votos que estão assumindo. E a partir daquele momento, Deus já não se agrada com a pessoa que pensa de um jeito e fala de outro jeito. O princípio, na criação, mostrou como é que deve ser o casamento. Eu vou ler aqui, Mateus capítulo 19, a partir
do versículo 3 até o versículo 12. E aí nós vamos tocar em alguns pontos aí depois nessa leitura. Alguns fariseus, Mateus 19, versículo 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele, de Jesus, para pô-lo à prova. E perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Em Gênesis 2, versículo 22, Jesus cita aqui a palavra de Moisés, aqui no versículo 5. Depois do relato da história sobre a criação do homem e da mulher e da sua junção, Adão e Eva, Moisés é quem tira essa conclusão aqui. Versículo 5, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Adão tinha pai e mãe? Eva tinha pai e mãe? Não tiveram. Então aqui é uma conclusão que Moisés tira da maneira como Deus criou Adão e Eva, o homem e mulher. Essa maneira, no princípio, Jesus fala essa palavra 2 vezes. E é essa ideia da restauração. Como é que nós lemos hoje aí 1 Coríntios capítulo 11, como é que nós vamos corrigir os erros de comer a ceia do Senhor? Paulo sabia. No princípio, Jesus estabeleceu a ceia dessa forma. Ele ensinou como nós devemos observar a ceia do Senhor. E a nossa ideia maravilhosa, que foi colocada aí no mundo religioso, vamos voltar à Bíblia, vamos praticar o que está na Bíblia, vamos seguir somente o que está e tudo o que está escrito na palavra de Deus. Jesus diz, nós devemos fazer isso também no casamento e na questão do divórcio. No princípio, Deus fez o homem dessa forma. E o princípio determina como deve ser nos nossos relacionamentos conjugais. Deixar pai e mãe, vão se unir e vão se tornar uma só carne. Uma única pessoa, uma unidade. Não são mais dois. Aos olhos de Deus, o par é uma unidade assim completa, indissolúvel. Essa aí é justamente a conclusão que Moisés tira e que Jesus remete a todos
a pensar, porque tinha duas escolas de pensamento quanto ao divórcio. Jesus nem fala deles, nem menciona eles, ele não quer saber do que os rabinos estavam ensinando, assim, dentro daquela época. Ele diz, vamos voltar ao princípio. E esse é justamente o princípio da restauração que nós seguimos aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos pela voz e não com instrumento, porque nós estamos restaurando, voltando ao princípio do ensino no primeiro século e da prática dos primeiros cristãos. E quando nós vamos entrar no casamento, nós temos que preservar e restaurar o casamento, voltando à prática no princípio. Essa é justamente a ideia que Jesus nos dá aqui para restaurar essa prática em nossa vida. Os israelitas fizeram uma bagunça na situação. Eles estavam em uma escola a mais popular, porque quanto mais permissividade há, mais as pessoas gostam. Se a sua mulher de manhã queimar o seu pão na chapa de manhã e você achar ruim, manda ela embora. Ou se depois de 20, 30 anos, ela não tem aquela beleza que ela tinha no princípio, um rabino falou isso. Se ela não é mais assim bonita aos seus olhos, manda ela embora. Por qualquer motivo, as pessoas naquela época estavam se divorciando. Era uma bagunça, como é uma bagunça hoje. E como nós vamos resolver isso até dentro da igreja de Deus? Voltando ao princípio que Deus ensinou. Então Jesus restaura justamente isso. Então, no versículo 6, Jesus tira a conclusão: o que Deus uniu, ninguém separe. Agora, essa última frase aqui é importante, porque nós encontramos a grande verdade que deve guiar todos os santos de todas as congregações. A união conjugal foi formada não por duas pessoas, nem por uma sociedade, mas sim pelo Senhor Deus. Quando você se casou, ou quando você um dia se casar, esta união foi forjada por Deus. É Ele que forma o casamento, não é um mero ato humano. A cerimônia podia acontecer num cartório, mas o compromisso assumido pelos noivos, os votos que eles vão repetir na presença de Deus, significa que Deus ouviu e uniu os dois. É um ato baseado na promessa dos dois. O casamento, portanto, não é apenas algo feito pelo casal que se pode fazer e desfazer ao seu bel prazer, mas sim uma decisão carimbada por Deus e criação dele para formar, a partir daqueles votos, o que não existia antes. Pelo fato de o casamento ser uma aliança, a fidelidade ao cônjuge faz parte integral do relacionamento que se tem com Deus. Então, o nosso relacionamento no horizontal com o cônjuge tem que ser determinado pelo Deus, pelo nosso relacionamento vertical. Aqui nesse relato, Jesus disse: o que Moisés permitiu foi por causa da dureza do coração de vocês. Com o tempo, o que tinha até no Antigo Testamento, com o tempo o povo foi abrindo cada vez mais assim ideia do que era assim a concessão do divórcio. Mas na nova aliança, veja só, nós pensamos que a aliança antiga, a lei de Moisés, era uma coisa assim rígida, e hoje nós temos assim mais liberdade. Cuidado com esse pensamento, porque não se encontra isso aí, nem daquele sermão do monte
sim, bonito de Jesus aí, porque Jesus assim vai mais fundo. Ele vai até as motivações e os pensamentos do próprio coração e não somente os atos que nós cometemos. Então, na nova aliança, Jesus não aceita mais a dureza do coração das pessoas como motivo de permissão. Pelo contrário. Lembrem Mateus capítulo 5? Jesus disse aí que a sua justiça, a justiça dos meus seguidores. Justiça significa o quê? Seus atos dentro do reino de Deus. Sua maneira de viver, sua retidão. A sua justiça tem que ser muito superior à justiça das autoridades daquela época, dos judeus, ou até assim do mundo religioso de hoje, porque senão, o que ele diz, vocês de jeito nenhum entrarão no reino dos céus. Não pense que a aliança antiga era mais rígida e dura, e hoje que nós vivemos assim na época da graça de Deus, que permite tudo. É grande mentira isso. Lembra aquela mesma graça de Deus, Tito diz aí, Paulo diz a Tito, que nos salva, também nos ensina a como nós devemos viver. Essa graça aí é a mesma graça. E se nós rejeitamos a graça de Deus, de como nós devemos viver nessa vida, nós estamos rejeitando a graça de Deus que nos salva para a eternidade. Muitas perguntas e dúvidas hoje surgem de motivos como os fariseus. Eles não queriam saber de nada. Eles não estavam procurando a verdade. Eles estavam procurando meio de pegar Jesus, uma arapuca. Era assim uma maneira aí de pegar Jesus em alguma coisa e apertá-lo. Muitas vezes hoje as pessoas não querem saber a verdade. O que eu faço para agradar a Deus? O que eu faço para fazer a vontade de Deus? As pessoas estão pensando assim, como é que eu consigo sair dessa? Para eu ter liberdade para um outro relacionamento. Porque aqui eu não estou feliz. Eu quero sair dessa. Pense naquilo que Deus quer. Pense naquilo aí que vai deixar Deus feliz com você e não você feliz com uma pessoa ou outra. Alguns hoje estão procurando justificativa e não a verdade. Então insistem em juntar argumentos, e argumentos tem. Posições assim diversas, lá fora tem. E as pessoas vão catando para dar um apoio para aquilo que elas querem fazer. Agora, 1 Coríntios 7. Eu achei que eu ia ficar mais tempo em Mateus capítulo 19, mas para a nossa situação de hoje, de repente o capítulo 7 tem muito mais a dizer para nós, até do que Mateus 19. Obviamente, Mateus 19, o ensinamento do princípio, nós usamos como base aqui. Mas Paulo vai falar mais coisas assim. Já ouvi falar assim, daquela frase, sexo livre? Isso foi até assim um ditado durante uma certa época e virou modo de vida. Haja sexo livre. Pode com qualquer um, qualquer lugar, qualquer pessoa. E as pessoas estão vivendo isso hoje. 1 Coríntios 7, Paulo começa a falar sobre sexo livre dentro do casamento. Porque aqui tem um problema. Isso mais difícil ainda, muitas vezes, porque tanto o homem como a esposa estão trabalhando, estão fora de casa, é muito mais estresse, é menos tempo que se tem para a família e um para com o outro. E Paulo basicamente diz aí, o sexo deve estar livre entre o homem e sua esposa. E ele diz assim, começando a falar assim, parece que os coríntios estavam fazendo algumas perguntas. E uma pergunta é, será que o marido, assim, para ser mais espiritual, deve abrir mão do sexo? Paulo diz, deve abrir mão.
Mas ele tem assim um monte de restrições aqui. E depois ele entra na questão, capítulo 7, versículo 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram. É bom que o homem não toque em mulher? É bom. É bom que o homem, e talvez aqui ele está pensando no marido, que não toque na sua esposa, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Por causa da imoralidade. É um dos vários motivos para o casamento. Ele está pressupondo aqui os outros. Criação de filhos, a propagação assim da raça humana, a intimidade, assim a unidade para cumprir assim as necessidades, uma das quais é a necessidade sexual de cada um. O Paulo aqui assim é muito aberto, ele fala assim de uma forma assim muito natural a respeito disso. Número 3, versículo 3, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. Haja sexo. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. Haja sexo. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Ponto. Mas aqui não tem só um ponto aí, tem o outro lado. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Aqui nós temos uma reciprocidade, uma mutualidade. Cada um procura satisfazer o outro. E isso não é porque assim, o homem é o cabeça do lar. No quarto, tem igualdade. Igualdade total. Então, Paulo diz aqui, no versículo 5, não se recusem um ao outro. Então, tem essa famosa assim, piada na sociedade, que na verdade é triste, né? Que o homem quer sexo, mas a mulher está sempre com dor de cabeça. Não. Cada um procura satisfazer a necessidade do outro. Ah, mas assim, ficar sem sexo, Paulo diz, é até bom isso. Só que, versículo 5, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, os dois concordam, e durante certo tempo determinado, você tem prazo para acabar com essa separação, para se dedicarem à oração. Precisamos orar mais. Precisamos nos dedicar assim, à palavra, ao estudo da palavra cada vez mais. Mas não sacrifiquem o seu casamento e a sua intimidade sexual entre o casal para se dedicar a essas coisas. Por determinado tempo, sim. Se os dois concordarem, está ótimo. Mas vocês têm uma obrigação um ao outro dentro do casamento. Agora, se nós pudermos praticar isso, gente, nós vamos resolver 99% aí dos problemas dentro do casamento. Sim, muito problema aí de comunicação. Conversar um com o outro. As pessoas não sabem escutar o outro. É um problemão. Diferenças de finanças, sim. Às vezes um é gastador e o outro aí quer poupar assim, é pão duro. Isso às vezes é um problemão. Como disciplinar as crianças? Tem muita briga feia aí entre o casal aí de como fazer assim com as crianças. Mas tem como resolver todas essas questões? Se resolve aqui a questão mais profunda no seu relacionamento, que é a intimidade sexual do casal. Resolvendo isso, se resolve as outras coisas. Porque essa é a grande expressão da sua união, de vocês serem uma só carne. E isso é dentro do casamento. Pulou fora,
cometeu adultério, você está rompendo essa confiança, essa mutualidade, essa reciprocidade que Deus criou para o casal. E é por isso, gente, que eu tô falando aqui sobre divórcio hoje. É o meu assunto, né, que vocês me pediram falar. Mas muitas vezes aí o divórcio, separação, a tendência assim, de se distanciar começa aqui, em função do problema do sexo no casamento. Quando não precisa haver tal problema. Então, Paulo entende que a união vitalícia do casamento, quando ele disse aos Coríntios no capítulo 7, versículos 10 e 11, eles tinham algum momento que apertava muito aos cristãos naquele momento, e ele estava ensinando as pessoas aí como enfrentar os desafios da sua época. Ele diz, versículos 10 e 11, aos casados, dou este mandamento, olha assim, não é a opinião dele, não é a ideia do mundo, é mandamento apostólico, o que significa mandamento do Senhor. Não eu, mas o Senhor. Que a esposa não se separe do seu marido. O que Deus uniu, ninguém, nem o marido, nem a esposa, ninguém o separe. Mas se o fizer, você não quer viver a realidade aí que Deus criou para você, você insiste assim em sair, tá bom. Se o fizer, que permaneça sem se casar. Ou então, reconcilie-se com seu marido. Você pode sempre voltar. E o marido não se divorcie da sua mulher. Agora, ele vai ter assim pessoas sob várias condições diferentes aqui. Mas dentro do casamento, Paulo diz, ninguém separe, ninguém se divorcie do outro. E ele oferece só essas duas possibilidades. Por quê? Porque ele diz o seguinte no versículo 17, e ele fala isso várias vezes aqui nesse capítulo. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Randall, eu podia fazer uma perguntinha? Por favor. Aqui no capítulo 7, versículo 5, não vos privei uns aos outros. E como eu entendo o versículo 6? A concessão é abrir aquela exceção aí para tempo de oração. Mas isso não é mandamento. Você não tem que abrir a mão da intimidade sexual no casamento para se dedicar à oração. Devemos sempre orar. Tem outros momentos em que nós podemos orar, não é? Então a concessão aí é aquele momento em que os dois concordam por tempo determinado, com prazo, de se dedicar à oração. Podem, mas não é um mandamento. Que você tem que abrir mão do sexo para poder orar, não é? Então, não sei se isso está... Ok? Então, voltando aqui ao versículo 17. Qual é a tendência humana? Eu não gosto de onde eu estou. Eu acho que a minha situação, que a minha condição, que as minhas circunstâncias são ruins. Então eu quero mudar. E essa é uma tendência que pessoas vivem assim pulando de uma situação para outra, de um emprego para outro, de um relacionamento para outro. Assim, é a nossa tendência humana. Pensando que mudança de circunstância é que vai me deixar feliz. Mas sabe qual é o problema? A infelicidade não está na circunstância, não está na nossa condição ou situação. A infelicidade está aqui dentro. Então, no momento que nós pulamos para outro momento, para outra circunstância, nós levamos conosco aquela infelicidade. E assim nunca estamos felizes, porque
a felicidade não está aqui dentro. E nenhuma situação, nenhuma pessoa pode produzir em nós a felicidade. Então, no mundo, e às vezes nas nossas congregações, tem um monte de gente infeliz procurando nos lugares errados e nas pessoas erradas e vão viver no tempo e na eternidade infelizes. É isso que Paulo quer dizer aqui no capítulo 7. Gente, você é um judeu, você quer se tornar não judeu, ou você não é judeu, você quer assim se tornar um judeu. Tanto faz, nesse caso, tanto faz. Não importa. O que é que importa? Ele vai dizer aqui no versículo 19, a circuncisão. Hoje em dia ele diz, na aliança nova, não significa nada. E a incircuncisão também nada é. Então o que importa? O que importa é obedecer ao mandamento, aos mandamentos de Deus. Então vamos obedecer aos mandamentos de Deus quanto ao casamento, quanto ao divórcio também. Versículo 20, cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Então essa é a ordem de Paulo, é a ordem do Senhor Jesus. Ele termina falando assim, que a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertence ao Senhor. Ele tem que ser cristão. Seu marido, sua esposa morreu, então você não é mais assim obrigado a ficar com o cadáver. Você está livre. Você não é mais uma só carne. Você pode casar de novo. Mas até tem um porém quanto a isso. O seu novo cônjuge tem que ser cristão. Isso no versículo 39, se eu não me enganei. É isso mesmo, 39. Mas Paulo diz, na situação atual, eu acho que você vai ficar mais feliz se você permanecer solteiro ou solteiro. E no caso da assim chamada incompatibilidade? Mas a gente é incompatível. Sabe o que você quer dizer com isso? Você é o egoísta. Você não tem espaço para servir ao outro no seu coração. Tem um irmão que falou assim, o ideal de compatibilidade é um dos tristes mitos da nossa sociedade. Jamais nasceram duas pessoas que fossem totalmente compatíveis. A minha esposa descobriu isso. Eu não sou totalmente compatível a ela, não. Todos nós descobrimos isso assim no casamento. Tudo bem. Deus criou a mulher para ser um ser correspondente ao homem. Mas assim, hoje em dia, por causa do pecado que existe no mundo aí, aquela correspondência aí não é 100%, não. Vai ter coisa que o outro vai fazer que você não vai gostar. Sabe o que ela não gosta assim a meu respeito? Eu gosto de um lugar para tudo aí no banheiro. Eu coloco assim a minha escova de cabelo assim de um jeito. Se eu entrar num dia e está fora assim do lugar, Bic, você usou assim a minha escova? Eu usei, como você sabia? Porque eu coloco minha escova assim. E ela se incomoda com isso. Né? Tudo bem, você me acha assim, uma pessoa assim, com muitas manias. E tenho mesmo. Quem não tem? Quem não tem? Isso vai te irritar. Então, qual é? Não existe assim, a compatibilidade assim total. Não existe. E não existe assim a incompatibilidade assim total. Você pode se adaptar
um ao outro. Então jamais nasceram duas pessoas que pudessem fazer um bom casamento sem uma boa dose de ajustes e desprendimentos mútuos. Escreve assim o nosso irmão. É trabalho, gente. O casamento exige esforço. Aquela frase assim, e viveram felizes para sempre. É só nas historinhas. Só nos filmes. Por que você acha que aqueles romances que terminam onde? Na cerimônia de casamento. Porque o autor não quer assim quebrar aquele mito do casamento perfeito. Porque se ela vai ter que, como o autor vai ter que falar aí sobre o casamento depois, é outra história. É outro livro. Então não existe, temos que nos ajustar um ao outro. Então a justificativa da incompatibilidade para o divórcio é geralmente nada mais do que um eufemismo. Usar uma palavra mais branda para uma palavra assim mais forte, mais agressiva. E é um eufemismo para quê? Para o egoísmo, composto por parte tanto do marido como da mulher. Então, pode dizer, mas somos incompatíveis. Não, vocês são egoístas. Aí sim. Porque duas pessoas, sejam quem for, podem conviver no casamento se os dois estão procurando a vontade do Senhor. Então é um mito, como esse autor disse aí, e muito bem falado dessa forma. Então o casamento é o quê? O casamento é uma aliança. Uma aliança que Deus cria. O que Deus uniu. Quem vai separar? Ninguém separe. E agora, no tempo que nos resta aí, vamos falar sobre o modelo para o divórcio. Agora lembra, Deus nos ama. Ele quer o nosso bem. Ele deseja nos abençoar. Ele quer sim que sejamos felizes. Agora, para que nós possamos desfrutar o bem de Deus, para que sejamos abençoados, para que sejamos felizes nesta vida e no porvir, Ele nos deu um modelo de vida e um modelo até para o divórcio. Quando seguimos o seu modelo, virão para nós o bem e a bênção de Deus. Quando rejeitamos o seu modelo, sofreremos pelas decisões egoístas. Viveremos vidas amaldiçoadas e seremos tristes e frustrados. Então importa ver de perto qual é o modelo de Deus para o casamento e a vida afetiva. E vamos nos submeter ao plano de Deus. Agora Malaquias capítulo 2, por favor. No tempo que nos resta. Malaquias capítulo 2. Esse trecho aqui é reforçado no Novo Testamento, mas surgem aqui conceitos e princípios que devemos reconhecer. Malaquias capítulo 2. Os israelitas fugiram do plano de Deus, rebelaram-se contra a vontade do Senhor, seguiram seu próprio caminho. Eu quero ler aqui a partir do... Estou em Miqueias, não Malaquias, deixa eu ir lá. Malaquias, capítulo 2. Vou ler aqui a partir do versículo 13. 13 a 16. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, mas por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade,
pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor quem os fez um só, em corpo e em espírito. Eles, os dois, lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Fica evidente ou não que a classe política brasileira é corrupta? Estamos revoltados. Revoltados com a corrupção que corre solta. Agora, você pensa em como você se sente a respeito assim, dessa corrupção, daqueles que devem ser grandes exemplos de honestidade. Inconformado, raivoso, chateado. Pode ser tudo isso e muito mais. Agora, multiplique por 1 milhão a intensidade do seu sentimento quanto à corrupção política. E assim nós vamos ter uma pequena ideia da revolta que Deus sente com o divórcio no meio do seu povo. Deus odeia o divórcio. Os israelitas estavam não somente sendo infiéis para com o Senhor, mas também para com os seus cônjuges. E por que Deus odeia o divórcio? Ele mesmo identifica pelo menos 4 motivos aqui. Por que Deus odeia o divórcio? Número 1. No versículo 14. Isto é, versículo 13 e 14. É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Deus odeia o divórcio porque a pessoa não cumpre a sua palavra. E a pessoa assim quebra o seu acordo matrimonial. Deus é muito diferente do que nós pensamos. Hoje em dia a sociedade acha que a palavra é para ser jogada fora. Deus disse, para mim, a sua palavra é um ato sagrado. Nós seremos julgados no juízo final, tanto pelo que nós fazemos, como também pelo que nós falamos. O próprio Jesus disse, Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Se nós falamos aquilo que nós não pretendemos cumprir, se nós assumimos um compromisso aí que depois nós abandonamos, é por isso que Deus odeia o divórcio. O casamento é uma aliança contratado pelas duas partes, uma coisa assumida verbal e publicamente. É um voto. E vai lendo aí no Antigo Testamento, quantas vezes que Deus diz, se você faz um voto, cumpra. Porque é motivo de condenação da parte de Deus quem não cumpre seu voto. O que você faz na cerimônia de casamento? Você faz votos. Você diz, eu vou viver com essa pessoa e respeitar e procurar o seu bem aí até que a morte nos separe. Esse é seu voto. Esse foi seu voto. E quando você abandona o casamento, quando você se divorcia assim do seu cônjuge,
você está jogando fora esse voto perante a Deus. Segundo, Deus odeia o divórcio porque no ato deste o homem está desfazendo aquilo que o Senhor criou. Versículo 15. Não foi o Senhor que os fez um só? O ato de Deus não é um contrato entre duas partes só. Não é um contrato só assim perante a sociedade. É uma aliança que nós assumimos aí na presença de Deus, que Ele não só carimba, mas que Ele cria. Deus é quem faz isso. Seu corpo e espírito lhe pertencem. E o ser humano não tem direito de roubar de Deus daquilo que pertence a Ele. Então, mantenha-se, ele diz, a sua fidelidade. Número 3, Deus odeia o divórcio, porque o Senhor deseja, versículo 15, uma descendência consagrada. Na união do casamento, os filhos podem crescer no temor do Senhor. No divórcio, é muito difícil. Muito difícil isso acontecer. Os filhos sofrem em grau extremo. Os filhos não entendem, os menores não entendem por que isso está acontecendo. Os filhos acabam culpando a si próprios. Eles estão se divorciando por causa de mim. E isso traz para ele, assim, uma trauma profunda. E mesmo como adultos, os filhos não conseguem se livrar dessa trauma. Tanto que os filhos dos pais divorciados, como já mencionamos, têm um índice muito maior para o divórcio. E número 4. Deus odeia o divórcio porque, versículo 16, o divórcio é para ele um ato de violência. Um ato de violência, de crueldade. Quem aqui já sofreu o roubo? Quem aqui já sofreu assim a sua casa ser roubada? Quem aqui tem alguém perto de você que já sofreu assim alguma violência? Nos Estados Unidos aí está assim abrindo um escândalo enorme. Os diretores e produtores lá de Hollywood aí, que estão assim fazendo assédio sexual em quase todo mundo, todos os atores e as pessoas aí que passam por lá. É uma podridão total. E muitos aí na nossa sociedade também sofrem da agressão sexual. Quanto essas agressões e essas violências e essas crueldades, o próprio divórcio. Nós falamos em divórcio amigável. Para Deus não existe. Todo divórcio é violência. Esse é o sentido aqui do versículo 16 que ele menciona aqui. O divórcio é comparado a uma grande injustiça, que como o sangue de uma vítima de assassinato deixa marcas para que todos vejam. Você não consegue esconder. E aquela exceção? Tem uma exceção. A imoralidade sexual. Casamento, lembra? É uma só carne. Uma só carne. É uma união física. E como o casamento é basicamente um relacionamento físico, dessa forma, ele só pode ser rompido por uma causa física. A morte. Ou a imoralidade sexual. O divórcio não é, mesmo no caso assim, dessa exceção. O divórcio não é uma obrigação. É uma possibilidade. Mas pode existir ainda o perdão e o arrependimento. O lar restaurado. Na verdade, é isso que Deus quer. Ele quer que o casal continue. Conhecemos casos aqui no Brasil. E mesmo dentro do estado de São Paulo, de casamentos restaurados, em casos de infidelidade sexual, graças ao arrependimento e ao perdão. Agora, às vezes pode levar algum tempo para isso acontecer.
É preciso assim de paciência, de persistência. Mas se Deus odeia o divórcio, todo esforço é pouco para preservar o casamento. Porque em outro relacionamento, dificilmente vai ser mais feliz. E continuando que nós vamos lidar com as nossas próprias falhas, com o nosso próprio egoísmo. É que nós vamos confrontar a nossa vontade com a vontade de Deus. E mais uma vez, gente, se Deus odeia alguma coisa, quem sou eu para fazer algo que Ele odeia? Vou fugir disso assim ao máximo. Se Ele odeia a mentira, eu vou mentir? Provérbios diz isso. Se Ele odeia a violência, mãos cheias de sangue, eu vou prejudicar ao meu próximo? Eu vou fugir daquilo que Deus odeia. E se Deus odeia o divórcio, por que eu vou procurar isso? Tem a exceção? Tem. Mas mais uma vez eu te digo, nós gastamos quase todo o nosso tempo aí falando da exceção. É uma obsessão. E precisamos falar. O divórcio pode existir com uma única pequena exceção. Aquele que não tenha culpa, olha lá, porque muitas vezes aí os dois têm culpa. Mas melhor é procurar preservar a todo custo o relacionamento. Quem tem a dureza aí do coração, não vai escutar isso. Vai fazer o que quer fazer, porque quer fazer. Mesmo tendo ou não essa permissão da parte de Deus. Eu só quero terminar assim, falando dessa forma. Há um ditado que diz, ninguém sabe quem falou primeiro, o ditado que diz que o capitão do navio, que é escravo, a bússola, ganha a liberdade dos mares. Nós achamos às vezes que os mandamentos de Deus aí nos prendem. Mas quem é escravo aos mandamentos de Deus, ganha a liberdade do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém.